Senhoras e senhores, meus amigos síndicos e síndicas aqui de Fortaleza e de mais localidades que estejam assistindo esse programa, sejam muito bem-vindos para o Condomínio em Dia, o podcast que traz notícias, que traz conversas, papo, conhecimento sob medida para você. Então, a gente está aqui hoje para falar de dois assuntos que são muito importantes para o dia a dia do condomínio e para a vida dos moradores rodarem com mais tranquilidade, com mais economia, com mais espaço. A gente vai falar hoje de energia limpa, de energia renovável, como é que essa solução, essa tecnologia tem progredido em condomínio, né? E também vamos aproveitar dentro desse universo, falar de contratações dentro do mundo da engenharia civil, na área de obras, né, como é que a manutenção da estrutura predial está se comportando também aqui na cidade e o que é que você precisa saber nesse momento para não perder a qualidade da sua gestão, sobretudo na arena da manutenção. Então sejam muito bem-vindos, estou aqui com o Igor. O Igor é da IPEL, da Empresa de Energia Solar, uma parceira nossa. Também estou aqui com o Lucas, que é da LAFCOM Engenharia. Mas então sejam muito bem-vindos. Queria dar a palavra para vocês, aí podem fazer seus comentários. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como o Thiago disse, eu me chamo Lucas, sou diretor de obras aqui da LAFCOM Engenharia. Já trabalho aqui no ramo condominial, principalmente manutenção condominial, gestão e toda essa parte que fala de legalização, de manutenção, obras, reformas, assistência jurídica na parte de engenharia, também junto ao TCE, junto ao Tribunal do Trabalho. A gente presta esse tipo de serviço e estou aqui para apresentar para vocês algumas das coisas que a gente oferece no mercado hoje em dia, né? Um pouco do que a gente estava aqui conversando antes era sobre os métodos de contratação e como eles correm, né? A partir desde que surge a necessidade de algum serviço, para quem é síndico, para quem é gestor condominial, para quem é administrador, né, ou está só responsável ali pela edificação, porque não tem ninguém que queira se responsabilizar por isso, né? Se você precisa desse tipo de serviço, você vai necessitar, na realidade, de uma assessoria e de um direcionamento para tudo que você for fazer, né? Mas a gente deixa para se aprofundar daqui a pouco, deixar meu colega falar um pouco. Obrigado. Por favor. Igor. Boa tarde a todos. Chamo Igor, da IPEL Energia Solar. Nós estamos no setor de energia solar há 6 anos, atendendo desde a instalação ali do gerador solar fotovoltaico, como também a energia por assinatura, né? Para a gente tornar ali a energia elétrica de forma mais democrática e econômica, né? Também, principalmente porque é sem investir, né, em infraestrutura, sem ter que fazer as aquisições. E hoje, é quase que um ato de inteligência você ter uma energia solar que seja por assinatura, porque você vai ter economias reais comparada com as concessionárias. Mas a gente já volta para falar disso daí. Queria dar boa-vinda a ambos. A gente convidou o Igor para a gente até tratar por que está acontecendo com o mercado que ainda não acordou, não urgiu para contratar energia limpa, que é muito mais em conta, pode chegar a 20% de diferença do preço comparado com a concessionária, mas por incrível que pareça, você vê mais gente fazendo fila para comprar o último iPhone do que você vê gente preocupada em abater da sua conta de energia. Quer dizer, tem uma economia real por ter o mesmo produto, porque energia não tem energia não tem energia premium, não tem energia, gente. A energia é a da bateria, é a da tomada, é a do sol, enfim, geotérmica, o que for, é energia. E a eletricidade é muito importante para o nosso dia a dia. Cada vez mais tecnologias, aparelhos estão surgindo, inteligência artificial, robótica, tudo isso para auxiliar o nosso futuro, contudo, consumindo mais e mais energia. Correto. O que é que você acha, Igor? Por que que, entrando já um pouco no assunto, por que que as pessoas, os empresários de uma forma geral, os gestores de infraestrutura, os síndicos em massa, não é por uma questão de trazer mais eficiência, mostrar mais resultado real. Tipo, eu entro nesse mês, no mês seguinte, eu já consigo apresentar que houve uma diferença. Gente, olha a conta, quanto que ela reduziu, quanto que ia ser, quanto que reduziu. E isso tudo mostra aí o quão eficiente, preocupado com resultados.
E, obviamente, focado aí nos interesses aí de todos os moradores, é que o gestor se mostra. O que é que acontece? Tiago, correto, muito bem observado. E desse panorama tem um pouco aí de desconhecimento dos síndicos e dos próprios condôminos ali, né? Que eles podem também ser o input e chegar e mostrar essa solução para o síndico do seu condomínio. Eu acredito que esse ambiente que a gente está aqui vai ajudar a diversificar essa informação, né? Essa é a Tornar ideia. mais acessível, Uhum. principalmente o público aqui que são os síndicos. E com certeza é uma solução que vem de encontro à economia. Então, a despesa com energia elétrica é uma despesa que o condomínio tem todos os meses. Você não tem como fugir dessa despesa. Não tem. Já tentei. Não tem como. De forma legal, não tem como você... Fica com tudo desligado e dá a mesma conta. É incrível. Verdade. Então, assim, a gente trabalha com duas soluções. A solução que é mais convencional é a própria instalação dos painéis. Só que se a gente analisar a configuração dos nossos condomínios, em sua maioria, são prédios verticais, que não tem espaço ali, área para colocar esses painéis, né? Para poder estar gerando sua energia, né? Vamos fazer aquele investimento, vamos instalar todos os equipamentos, vamos homologar o projeto na ENDRE, tudo certinho. E esse condomínio vai ter economia. É uma solução que hoje, Thiago, utiliza muito em condomínios horizontais. São locais que têm um espaço de telhado, tem terreno para você instalar ali os painéis, que é a solução mais convencional que a gente vem aqui já difundindo aí há 6 anos. E a solução de energia por assinatura, que você abordou aqui, ela quebra qualquer objeção. Pois não é. Porque assim, não precisa de local para instalar qualquer tipo de equipamento. Não precisa que o cliente pague, ou seja, faça qualquer tipo de investimento para aderir a essa solução. Ele só vai ter qualquer tipo de boleto com a empresa que ele contratou, no caso aqui, falando aqui da IPEL Energia, após a gente trazer a economia para a conta de luz, onde ele vai estar tendo um desconto ali de 20%, sem ter que fazer qualquer investimento para aderir a essa Se solução. sua conta dá R$ 1.000, gente, é R$ 200 todo mês. Correto. E desconto. Então, como a gente vinha dizendo, às vezes é um absurdo pensar que essa solução existe, está disponível, não exige investimento, não tem burocracia, pay boom. E não estou comprando mais da Enel, estou trocando. Inclusive, vocês é que fazem a ponte, a pessoa sendo contratada vocês, e vocês vão cuidar, né, e demonstrar para a Enel para poder fazer a transferência, e vocês cuidam tudo disso. Correto, Thiago. Toda parte ali burocrática a gente faz. Então, ou seja, para o cliente, ele não vai ter que mover nem qualquer palha nesse sentido aí de burocracia. Fechou ali o contrato conosco, a gente vai fazer esse cadastro junto à Enel, né? Tem um tempo ali de implantação entre 60 e 90 dias, que é o tempo de concluir a parte de cadastro e também de ter uma leitura na usina para a gente poder mandar o crédito de energia para aquele cliente que fechou o contrato conosco. A partir disso, a gente já está economizando os 20% em todo o gasto com energia elétrica. Só em condomínio? Tem zero custo de logística? Só Isso não tem nenhum custo. Não vai adicional, né? Não. É só o que já se paga para Fez o distribuição. fez o contrato, assinou, foi embora. Isso aí. Só paga tudo. Né? É um contrato, espécie de contrato CEPOMS. Ele só vai ter qualquer boleto com a gente quando nós trouxermos a economia. Sim. E, muito bem observado, a gente atende desde a área comum, né? Que aí voltado aqui para o síndico, como também atendendo todos os condôminos. Então, assim, Se um condomínio, determinado condomínio, independente do condomínio, o condomínio não está com vocês, mas se ele quiser sozinho, pode, desde que tenha uma conta a partir de R$300. R$ 300 na sua conta, você pode comprar energia solar com 20% de abatimento. Durma com essa. Hoje em dia é quase todo mundo, né? Hoje em dia 300 é quase todo mundo. Não, pelo amor. Você também, o corte é justamente por isso, porque tem um valor mínimo ali que usa, que não usa, então por isso que a partir de 300 já está bem democrático aí o ponto de corte, né, para poder aderir 300 a solução de energia por assinatura. Já que eu vou falar de contrato acular, fala para mim o que tem de pegada, quais são as cláusulas mais importantes do teu contrato que o síndico precisa saber. Vamos lá, Thiago. O nosso contrato, a gente já pensou muito, por ser uma solução nova, em quebrar barreiras. Então, assim, não tem a barreira do tempo. Então, o condomínio vai ficar preso 1, 2 anos com o contrato com vocês? Não. Então, não tem tempo de carência. O que a gente precisa para poder implantar a solução são 90 dias, que é o tempo para aderir e também o tempo que o condomínio entendeu,
a gente, beleza. Ter um resultado, né? Isso. Algum resultado. Exato. E é um tempo também que, ó, a gente agora chegou uma tecnologia nova, a gente quer instalar essa tecnologia nova, né, que vai evoluindo, e a gente vai sair da energia por assinatura. Nos informou, em até 90 dias sai sem qualquer custo. Então, o nosso contrato já foi pensado justamente por ser uma solução nova, quebrar barreiras. Quais meses antes? 90 dias. 90 dias também. 90 dias para implantar, 90 dias com antecipação para poder sair. Correto. Tá justo. Né? Se você entra no Mercado Livre de energia, que são para grandes consumidores, são 6 meses. Exatamente. Que você tem que avisar com antecedência. Então, o valor tá ótimo. Esse prazo aí tá ótimo, né? Não dá para ficar preocupado e preso por muito tempo. E bem razoável para quem realmente também tem toda essa espontaneidade. Então, se você já sabe, né, e que obviamente uma hora vai cancelar e desistir, você tem essa facilidade. Não existe pegadinha. Eu gosto de negócio que, né, trabalha dessa forma, porque acho que se você tem entrega um bom produto, você não precisa amarrar ninguém. Correto. Esse é o nosso pensamento também. Eu acredito que é muito legal assim. Agora, voltando e falando aqui também um pouquinho com o Lucas da Lafcom, né, a gente vinha, inclusive, tratando com ele dessa questão do contrato, alguns pontos que a gente acha interessante o síndico conhecer, mas eu queria que você aproveitasse também, contasse um pouquinho de você, da tua história, porque o Lucas, ele também, essa carinha de novo dele, mas ele é um velhaco. No mundo da engenharia, ele é do mundo da construção construção de cidades inteligentes, então ele tem um histórico aí, né, de implantação do zero, né, de condomínio, de estruturas e dessas novas moradias que são as mais inteligentes, que são as comunidades inteligentes que surgiram, que hoje tem bairro, cidade, enfim, até loteamento, né, com essa visão mais moderna, mais à distância, em que você praticamente tem tudo que você precisa perto de você e você não tem que estar no centro da capital, da cidade, do universo urbano, que hoje muita gente está procurando fugir. Mas conta para mim, o que é que você acha interessante, né, em tópicos, para ele depois aprofundar, para o síndico conhecer sobre a questão da contratação de mão de obra de engenharia, ou de civis de engenharia, aí para os seus condomínios. Porque é complexo, gente. É complexo, vocês vão ver. É complicado, é complicado. Bom, pessoal, o que a gente encontra muito hoje no mercado são diversas empresas que a gente vê que não tem, às vezes, a expertise que a gente espera, ou que não tem as garantias que a gente, né, condiciona, as necessidades que a gente precisa atender. Então, são situações que a gente, dentro das necessidades do condomínio, do síndico, dos gestores e de todo mundo que necessita desse atendimento, né, os moradores principalmente falando, porque quando eu vou atender um condomínio, a primeira premissa que eu procuro atender é exatamente a necessidade do cliente, né? Eu vejo o problema de maneira panorâmica, né? A gente tem que ver a solução, o diagnóstico de maneira resolutiva. Então, quando surge um problema, estoura um cano, um vazamento de uma laje de cobertura, que acontece demais aqui em Fortaleza, uma estrutura que está necessitando de uma recuperação, ou qualquer tipo de coisa, né, típica daqui de Fortaleza, que é uma terra que é litoral, sofre muito com intempéries e tudo mais, é alerta para o síndico o tempo inteiro. Se fosse eu, não conseguiria ser síndico jamais. Vocês que são, parabéns, porque eu, Ave Maria, não ia conseguir dormir com tanto de mensagem no WhatsApp que eu ia receber de gente perguntando uma coisa, de maquininha, de lojinha que não tá passando, Ave Maria, deve ser dor de cabeça que não... Todas essas questões que é lidar com as pessoas é que é a parte mais complicada. Quando você junta, tiver duas pessoas, às vezes não dá certo, né? Botou 3, 4, pronto, acabou. Então você bota em um condomínio que não deve ter de gente que se bate ou que não se gosta e não se entende, e junta aquilo ali tudo para conviver socialmente e de alguma maneira tentar convergir para uma solução. É muito difícil, né? Eu entendo essa dificuldade do gestor, do síndico, em conseguir fazer até as contratações, fazer as próprias manutenções, tanto periódicas quanto corretivas, né? Ainda mais hoje em dia no mundo que a gente tem uma diversificação das leis, lei muda o tempo todo, hoje em dia já tem lei de inspeção predial que é obrigatório, tudo já tem alguns anos, né? Mas muda o tempo todo, agora dos bombeiros também já mudou. Para quem não sabe, né? Muito importante, para quem vai ter carregador elétrico de carro, hoje em dia já tem as especificações dos bombeiros, os bombeiros já verificam isso. Sim, a gente vem acompanhando. Então já mudou isso também. Hoje em dia você tem que ter um projeto elétrico preparado, você tem que ter a medição da Enel, se é possível receber, né, o da Enel, da concessionária, né?
se é possível receber esse aporte ali de energia e fazer as instalações, e se a quantidade de energia que é demandada para aquela unidade, né, para aquele condomínio, ela consegue suprir esses carregadores elétricos. Então, hoje em dia já tem até uma padronização, já estavam vindo sendo feita, né, dentro das manutenções. Quando eu ia fazer as instalações, por exemplo, teve um condomínio aqui em Fortaleza que eu instalei todos, fui eu que fiz de tudinho. Sendo que antes de fazer, eu peguei a estação de recarga da Enel, vi quanto era que eles estavam demandando de energia, a gente faz o cálculo de carga para ver se quanto que o condomínio consegue atender ainda de sobra para cada carregador, como se todos agissem simultaneamente, né? Então a gente faz esse cálculo de demanda, né? Exatamente. Aí o condomínio, sei lá, tinha 100 unidades, mas dentro daquelas 100 unidades, apenas 30, 40 conseguiam receber, porque apenas 30, 40 conseguia simultaneamente carregar dentro daquela demanda que era possível, né? E você tinha que aumentar, se quisesse aumentar, tinha que solicitar para a Enel que aumentasse a demanda, etc e tal, aquela coisa toda, né? E apresentar um projeto. Mas hoje em dia, até para quem não sabe, é muito importante dizer isso, porque no caso de uma fiscalização, né, você já toma o fumo, né? Não tem fiscalização aqui em Fortaleza, eu acho isso errado, né? Eu não concordo. Para mim, tinha que ser uma medida de advertência inicialmente, né? E depois você partir para uma multa ou para alguma... Eu acho muito complicado ainda como é que isso vai ser implementado, porque acabou de ser pensado em ter essa norma do bombeiro que realmente traz algumas diretrizes, mas a questão também, você vai, a fiscalização, e se vai conseguir fiscalizar tudo isso. Então, ainda está num momento muito de implementação, a gente é embrionário, todo mundo aprendendo com isso. É muito só São Paulo que criou a sua... O resto está pegando, se espelhando em São Paulo para poder implementar. Então a gente vê. Agora, uma coisa que a gente vê que isso ainda vai melhorar, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Mas a questão é que é inevitável que no futuro todo mundo tenha algum carro híbrido elétrico ou um outro tipo de veículo que a gente não sabe nem o que é que vai rolar. Que tá surgindo carrinho, gente, de criança para brinquedo, vendendo, sei lá, R$7.000, que dá para rodar, sabe? Que dá para rodar. As motos. Tem as motos maravilhosas, enfim, tudo que é jeito. Enfim, o futuro vai ser isso aí, né? Energia renovável, não tem muito sobre esse ponto. E aí, pois aí eu até queria ver contigo, Igor, qual será o impacto no consumo de energia desses condomínios, né, que agora com mais veículos elétricos, todo mundo carregando. Se a gente considerar que cada morador num apartamento, num prédio, e aí vamos simular a quantidade do prédio, quanto é que seria o impacto do aumento de energia, de consumo aí, e como é que a IPEL pode ajudar, principalmente para os condomínios que gostariam de zerar a conta, de não ter que se preocupar com a conta de energia, porque todo mundo tem carregado, pode carregar quantas vezes quiser, e enfim, vai ter energia suficiente ali. Como é que é esse sonho da energia livre? Hoje, sobre o carro elétrico, né, como a gente está no assunto aqui, ele está bem embrionário ainda. Mas uma coisa é fato, né? Esses condomínios que já não foram projetados para essa demanda, né? Porque foi pouco. Isso vai ser normalmente esses condomínios mais novos, provavelmente já vão vir com pontos ali compartilhados. Que eu acredito que é a melhor solução hoje para os próprios condomínios já existentes. Por quê? Se cada um for querer colocar seu carro, e assim, não tem como a gente dizer, o Thiago pode, Pedro não. Então, assim, não, eu acho que é como a gente limitar quem vai colocar. Então, a solução... Só vai sorteio. Mas eu acho difícil aprovar isso em assembleia. Acho que a solução vai partir de áreas compartilhadas. Já tem condomínios que a gente atende com energia por assinatura, né? E dependendo ali da demanda, a gente até oferta ali um ponto de estação de recarga, né? Isso é até condomínio que a gente já tem feito essa parceria. Mas muito nesse intuito. Preciso fazer realmente análise de carga para ver se o transformador que atende aquela unidade vai conseguir funcionar sem dar curto, sem explodir. Exato, porque senão você pode dar uma sobrecarga no equipamento e danificar o próprio... É lindo, gente, o transformador explodir. É fogo de artifício. Salve quem puder, mas é fogo de artifício. Imagina uma bomba ali em frente. Tranquilo. E o melhor é que acaba a luz do quarteirão todo, né? Às vezes do bairro todinho. Né? Acontece. Então, assim, precisa realmente fazer esse estudo ali para saber se suporta.
E de uma coisa certeza, não vai suportar para todos sem ter. Não, isso o que a gente procura prever é que lá na frente, sei lá, daqui a 10 anos, muito provavelmente a gente vai estar vivendo uma realidade completamente oposta, onde quase ninguém vai ter mais um carro que não seja híbrido elétrico. Se é que nós vamos ter todo mundo ali, cada um no seu carro voador. É verdade. Porque, olhem, aguardem. Mais confusão por aí. Esse podcast, né? Não, Imagina, tá vendo esse podcast? imagina as brigas por causa de vaga de garagem. Agora vai ser por vaga de carro voador. Você não viu que eu estava posando? Pensou? Então vamos entrar numa era, mas também de muita evolução, a inteligência artificial ajudando a gente, inclusive, a fazer a manutenção do consumo. Hoje eu vejo softwares que podem ser ligados à Alexa, que você pergunta como é que está o desempenho energético, e eles informam, Faz toda a gestão. e faz essa gestão, manda relatórios para o WhatsApp. É uma coisa de louco, gente, que a inteligência artificial pode fazer, mas, sobretudo, né, otimizando através de ferramentas que já existem e a nossa rotina, né, de controle, de acompanhamento, de tudo mais, então é muito interessante. Mas é possível ter um impacto superior no consumo de energia, ou melhor, de crédito de energia com a geração da energia limpa, se de repente todo mundo começar a consumir muito mais por conta das infraestruturas, vamos supor que de repente num condomínio, pelo menos um carro em cada apartamento fosse elétrico. Como é que isso impactaria num condomínio que tem, vamos ver aqui, 16 unidades, Cada 7. 4 andares de 4 apartamentos. Em média, como o colega passou, a potência desses carregadores é em torno de 7 kW. Não, o mais básico, né? Isso, o mais Vai até 22 e até Exato. 40 agora. Né? Esse de 7 já é o turbo, né? O carregador turbo. Não, é o mais Mas tem simples, 22 que é o mais... também. Tem o de 22 e eu ouvi falar que agora só ouvi falar que Sim. criaram um Benzilt de 80, que não sei, que 40, 80, que já... Não, é que dá para compartilhar simultaneamente, tipo, em vez de só 2, 4, 5 carros ao mesmo Aquela teoria tempo. do ônibus não vale a pena. Enquanto uma pessoa usa um carro, 100 usa um ônibus. Esse de 7 conseguiria atender até 2 carros tranquilo, não esquentaria, não teria risco de incêndio. Um desse aí é muito arriscado. Na minha opinião, né? É porque até mano grande eu não confio muito não. até para poder carregar o de 7, tipo assim, o de 7, o mínimo é o de 7, então o carro vai para abaixo de, sei lá, 1 hora. Não, o mínimo é o de 5, que é na tomadinha normal, 20 séries, são tomadinha normal. Aí tem aquele que é da tomada, né? Aí tem o outro que é o turbo, que seria o de 7. Aí esse daí já atende aquele Volvo Maiosa. Aí tem outro de 14 e outro de 22. São baterias. Aí eu ouvi falar desse de 40. O Fizer que estão criando. Aí ele mata o quadro do condomínio. Mas enfim, consumo vai subir, isso. vai escalonar absurdamente. Não, gente, então imagina como é que vai ser. O futuro vai ser lindo. Já se paga um absurdo usando ar-condicionado. Avalie. Te dando até um exemplo, ó, teve desse condomínio que eu fiz a instalação, não tinha, é um condomínio novo, tem 5 anos agora, e aí a gente teve que fazer o que? A infraestrutura toda para conseguir tentar atender quem comprasse logo. Ó, pessoal, quem fizer logo aqui, tiver com o projeto na mão e tudo, atender aqui, aí no condomínio a gente fez um plano de adequação, então todo mundo que fez tinha que apresentar o projeto elétrico do quadro, e o projeto de infra com a instalação, tudo bonitinho, tinha que instalar padronizado com o que todos iam instalar. Então, se você chegar lá, todos vão ter os eletrodozinhos de 3/4, ou 11 polegadas, bonitinho, preto ou amarelo, chegando no canto, bem legalzinho, tá tudo padronizado. Só que teve que sair meio que fazendo leilão, dado. Pessoal, ó, tem 50 vagas. Até 50, quando chegar aqui na mesa do conselho, você faz. A gente teve que fazer as calhas, né, criar tudo, a infraestrutura inteira para atender esse pessoal. Ou seja, Aí, 50 primeiros... Depois daí, por enquanto, morreu, né? Vai ter que fazer a demanda e ver se dá certo atender, né? No meu apartamento, por exemplo, ele é mais novo, tem um ano e pouco. Ele é o compartilhado. Eu acho show de bola.
É a solução que eu acredito hoje. Os condomínios mais antigos, você paga. Não é que todo mundo também está até assim, não é que todo mundo está comprando carro elétrico adoidado, mas já tem condomínio, pelo menos um, dois, três. E a tendência é crescer. E hoje tem O condomínio se preparar. O condomínio consegue fazer a gestão de quanto for o consumo de energia em cada recarga. Dá até para pagar por cartão de crédito. As pessoas têm que pagar. Terminou, tem que pagar. Olha, para o condomínio que tem ali sua energia por assinatura, ou tem uns painéis e quer economizar energia, é uma forma também dele obter o correndo. Agora, uma coisa que aconteceu já, que nós saímos da quadra chuvosa, né? Acabou. Acabou agora, demorou. Acabou agora, pois é. Acabou né, sem acabar, né? Acabou, ainda tá... deixava um monte um pouquinho. Mas eu quero dizer o seguinte, e agora, nesse momento, o que é que o síndico tem que ficar ligado na manutenção predial para poder ele não ter problema de filtração, porque ele terminou. Vale a pena fazer uma visita, não apresentou nada ainda, mas o que é bom nesse momento ficar alerta para quê? Pronto, o que acontece? Na quadra chuvosa é um período, pelo menos para a gente da Lacom, né, para mim, enquanto a gente trabalha com impermeabilização, que ao mesmo tempo que é uma loucura, é muito bom também, porque é na hora que tá pingando em cima do cabo de alguém, é vazamento muito grande, tudo, não que eu queira que isso aconteça, pessoal. E se acontecer, pode chamar que a gente resolve, tá? Seja com injeção de resina poliuretano, seja com impermeabilização em manta asfáltica. Mas o que é que vai acontecer agora nesse período de calmaria, né? Vamos dizer assim, até a próxima quadra chuvosa. Nessas chuvas de agora, teve muita chuva torrencial que aconteceu nesse último período e muitos pontos ficaram expressivos, né? Muito ponto de expressividade, vazamento. Atendi diversos condomínios que estavam com esse problema de pingar em cima do carro e tudo, porque só é um problema quando se torna um problema de fato, né? Infelizmente. Quando começa a incomodar. Velho. Entendeu? Então, o problema já existia, né? Só tem que resolver quando aquilo ali de fato começa a cutucar. Então, até um conselho que eu dou aos síndicos, aos gestores, nesse período de calma, se preparem já quando forem fazer ali o cálculo de custo do condomínio durante o ano, já considerem essa parte de manutenção e prevenção, né? Porque vai ter que ser feito, vão haver manutenções. Eu tenho certeza que ninguém anda com um carro aqui sem pneu, sem óleo. Eu tenho certeza que ninguém faz isso, né? Então, até porque eu nunca vi nenhum carro voando ainda, né? Eu não vi ainda. Não, ainda não vi, mas sei que tem. Espero que já, eu espero ter até um, se Deus quiser, ainda há tempo, né? Mas assim, se preparem e se preparem para as manutenções. Para quem não tem uma assessoria de engenharia, não que façam comigo, mas contratem uma assessoria de engenharia com pessoas, né, que configurem no mercado uma qualificação que vocês veem que tem, né, expertise, que tem conhecimento, que tem acervo para conseguir atender da melhor maneira. Eu sou patologista, né? Então eu indico que contratem patologistas. Por quê? Porque são pessoas que já trabalham naturalmente com problemas. E ele vai identificar mais fácil qualquer Então ele vai tipo de problema. É uma coisa que ele naturalmente vai enxergar problema. Até onde não tem, ele vai falar, tem algum problema aqui. Tem coisa que é estética, tem coisa que é problema estrutural, tem coisa que é crítica, tem coisa que não é. Então, contratem, né? Contratem, mas se preparem para isso. Quando forem fazer as contas do condomínio, façam as contas de maneira a manter sempre uma verba ali de emergência, manter uma verba para manutenção, porque vai ter que acontecer. Não adianta no momento que está caindo, vai ter que fazer agora, vamos ter que contratar o Joãozinho, não sei de onde. E o cara não é nem engenheiro de produção, que eu vejo muito. Eu chego, aí tem empresa disputando às vezes com a gente, aí ganha um fulano de tal que é engenheiro de produção. Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa. Não falo, né? Assim, abertamente. Estou comentando aqui entre nós, sei que não vai sair daqui. Claro. Aí, pessoal, conta para ninguém, né? Conta para ninguém. Mas sempre procurem pessoas, né, empresas que tenham uma qualificação, que há uma recomendação, que já prestaram esse serviço em outros locais, né, que podem às vezes até lhe apresentar e lhe deem qualificações. Outros síndicos, colegas, seja lá o que for. Às vezes um Google que você dá, você descobre um monte de coisa. Você bota lá o nome da empresa, vai ver o CNPJ. A empresa tá com 5 mil de capital social. Como é que essa empresa vai realizar um... Por exemplo, não está nem o endereço que está anunciado lá. Não tá, às vezes nem existe o CNPJ. Aí você vai mais a fundo, vai no TJ, vê o CNPJ da empresa, tem 38 processos de condomínio até de Heriotaba, de lá para cá. E você não vê isso, porque às vezes por causa de 2 minutos de uma pesquisa que você deixou de fazer, você vai fazer um prejuízo. Na verdade, às vezes é quando o mundo jurídico também anda de mão dada com o mundo da engenharia.
Porque quando o síndico não tem a capacidade de fazer uma análise de uma empresa, se ela é séria, se é honesta, bacana para trabalhar, o advogado vai saber, né? Então tem esse caminho para quem tem dificuldade, né? Às vezes não consigo né, saber onde é que tá a pegadinha, né, por trás de cada empresa, se o contrato está um contrato legítimo, se o CNPJ da empresa existe, essa empresa tem alvará e assim por diante. Então tem esse aspecto jurídico da contratação e tem as empresas que realmente vão trazer soluções ali para vocês que são mais fidedignas. Agora, não tem quase, ou melhor, tem muito da engenharia que faz parte da gestão como um todo, gente. Olha, se você vai fazer controle de pragas, ali tem engenharia química, tem engenharia agrônoma envolvida na expertise. Não, o síndico... O síndico é Não, um engenheiro advogado. não, tem engenheiro que é síndico. E você, esse daí tem muito menos dor de cabeça, porque realmente entendem muito mais, sabem se programar, sabem ser organizados com relação às manutenções. Quem dera, né, todo síndico tivesse ao menos um décimo do conhecimento que o engenheiro tem para poder contratar, acompanhar. Porque às vezes o engenheiro, o pessoal da obra está falando de um tipo de material que você está falando um tipo de implantação que tem que queimar isso, tem que queimar aquilo, usa aquele negócio de fogo assim, trabalho de chamas, enfim, para poder fazer a instalação. E você não sabe a diferença se aquilo vai ser melhor, se vai ser pior, se o fato de custar mais significa que o material É melhor ou pior, né? Então, Escutar a opinião ao profissional e seguir. do mesmo jeito que a gente vê muito condomínio e síndicos sendo espertos, contratando um advogado, um engenheiro e um contador para chamar de seu. Porque chega em qualquer circunstância, até um morador que vai fazer alguma obra, que vai fazer alguma coisa, oferece o engenheiro do condomínio para dar uma olhadinha, ver se está tudo ok, se não vai furar nada, brincando no condomínio, no meio da... Porque está um quadro previsto bem na frente da parede, que é dar para os canos, tudinho. Então tem todas essas circunstâncias, né, que são dor de cabeça para moradores, para síndicos e, obviamente, para toda a comunidade, porque vai ter mais despesa e às vezes, por falta de conhecimento, inclusive até na hora de contratar uma empresa e pegar propostas. Porque as propostas elas não podem ser diferentes absurdamente uma da outra, tem que ser muito semelhantes, mesmo tipo de... Mesmo produto, mesmo simples, tem que ter escopo, né? mesma técnica aproximadamente, né? O intuito da consultoria é exatamente esse, é criar dentro daquele modelo Um padrão de resolução, você vai fazer o escopo do que vai ser realizado, que é o quê? Aquele serviço X, Y, Z com aqueles materiais tal, de marca similar, e dentro daquilo ali, as empresas que vão ser contratadas, às vezes, elas não precisam nem ir lá no seu condomínio olhar, não. Você entrega o escopo para ela, já tem as metragens, tem tudo, ela faz o orçamento dela, as empresas fazem o orçamento delas. E quando vocês encontrarem, pessoal, um conselho, né? Não por ser do ramo, mas por saber como funciona hoje em dia, que importa ver. Se vocês pegarem uma proposta de 100, uma de 200 e uma de 600, ou uma de 50 e uma de 600, não vão no mais barato. Não vão no mais barato. Nossos amigos síndicos já acordaram. Desmistifiquem essa ideia de que o preço vai lhe atender, porque ele vai fazer um contrato, ele faz... Vai ser o material mais barato, o barato, serviço mais ele recebe e vai assim, no outro dia ele abre outro... Você está comprando dor de cabeça que com certeza virá. E um abraço. E o que acontece? A questão da consultoria é interessante até por conta disso, porque você pensa, vou contratar aqui o Lucas, ele vai me cobrar aqui não sei quantos R$1.000 só para fazer um papel aqui para mim. Mas esse papel vai lhe livrar de gastar 100 mil que você ia gastar para fazer uma contratação com uma empresa que está toda ferrada, devendo até as calças, que o CNPJ está até irregular na Receita Federal. O que acontece corriqueiramente. Tá? O que acontece, eu canso de passar em clientes, não, a gente não vai ter como corrigir agora, porque a gente ainda está pagando o bandido que passou aqui e levou tudo. Entendeu? Então acontece demais, infelizmente, é triste. Então, se eu te conselho, a gente entende que o síndico, ele como leigo, ele precisa de um direcionamento inteligente para ele levar para o ponto que ele quer chegar. Com certeza, né? Eu leigo em engenharia, eu digo mesmo, eu na posição de síndico, eu precisaria mesmo contar com algum tipo de
de suporte, assessoria para poder. Porque o risco civil criminal, né? Sim. Você até não se atentar para que o funcionário contratado da empresa de obras, se não estiver utilizando o EPI correto, sofrer um acidente, Aí pronto, ele tá num condomínio. aí ele está no condomínio, assim, corresponsável o acidente dele. Então, são muitos pontos que tem que observar, que é para você ter uma obra melhor gerida, eficiente no tempo, nos custos, e obviamente que enche menos o saco de todo mundo, porque a obra é sem fim, é uma sujeira louca, é o pó fino que entra até por detrás da pálpebra do olho. Pensar na pau, nunca É mais horrível. faço obra e eu que trabalho com isso, estou ferrado. Então. Obra é estresse, não tem Obra é estresse. Você tem que estar zen, né? Daqui a pouco vocês vão ter que ter um advogado, um contador, um engenheiro, um psicólogo, para chamar de seu toda hora, né? Entra na salinha do Psicos e ele vai dar lá umas dicas, vai dar uns Rivotril, vai dar, enfim, o que for preciso, farmácia em casa. Mas então, nesse universo da engenharia, a gente tem aqui conversado, pessoal, com o Lucas da Lafcon, né? A gente vem batalhando para que esse conhecimento de obras, que faz parte da manutenção da infraestrutura, inevitavelmente, né, vocês aí consigam ficar antenados, conhecer um pouco mais, né, e fazer melhores contratações. Eu acho que esse é o grande alerta que a gente quer deixar aqui. Inclusive o Lucas deu aula para a gente. Foi, teve uma aula já de se você estiver interessado, dá uma olhadinha aqui no material que a gente lançou. Ele deve ter, tem trechos. A gente apresentou, acho que tem alguns trechos. Né, no Isso. Taos e teve a aula também. Né? E aí não perca, né? Tem muita informação, muito conhecimento, é coisa lá casa. A gente sempre está antenado com todas as necessidades de vocês, síndicos, e aí a gente tem inúmeros cursos para que vocês possam usufruir. Entre em contato, peça para assistir a aula do Lucas, a gente vai liberar o link aí para vocês. Bom, pois é, então, Igor, a gente vê, né, como a engenharia, por um lado, é importante, e o teu mundo é a engenharia elétrica, né? A gente vê também como vem crescendo esse universo da energia limpa, mas a partir mesmo aqui do Ceará. Queria que você contasse para o síndico os grandes acontecimentos em termos de novas matrizes, como hidrogênio verde, que estão surgindo, que também é um tipo de energia limpa. Se esse tipo de energia, se essas energias geradas, um dia também virão para as residências. Como é que está isso? Muito bem, Thiago. Hidrogênio verde foi um tema que vem debatendo muito, até questão política aqui no estado do Ceará, por a gente ser favorável na questão ambiental, né? Nós temos vento e sol de forma abundante, que são as duas modalidades de energia que seriam utilizadas para essa indústria, né? Para essa usina aí do hidrogênio verde. E provavelmente o hidrogênio verde, o intuito daqui vai ser até mais para você exportar essas células, mas eu acredito também que num futuro breve estaremos vendo já carros, tecnologia com carros usando células de hidrogênio verde, até mesmo algumas unidades, né, em ambientes mais remotos, utilizando esse tipo de energia, né, para poder... Isso vai dar um tipo de independência energética? Também, porque assim, o hidrogênio verde funciona como uma espécie de uma bateria, onde você tem energia armazenada. Que você tem que ficar injetando, ele vai dar uma célula, onde você vai ter ali essa energia ali armazenada. Ok. E você vai poder utilizar, né, transformando ali em outro. Ele é um alternador, ele é uma espécie de uma célula de bateria. Essa tecnologia do hidrogênio verde. Que assim, interessante. Aproveitando isso, até o tema anterior, queria até, vai fugir um pouquinho desse hidrogênio verde, mas vou falar aqui do condomínio. O condomínio, ele é um CNPJ, né? Fazendo uma análise aqui, um conjunto do condomínio. Só que ele é um CNPJ, diferente de uma empresa, que ele não gera receita. Sim. Então ali tem cara rateio de custo, rateio de despesa. E de receita. Tivesse, né, obviamente, como não tem fins lucrativos, teria que dividir. Exatamente. Como não tem fim lucrativo e você paga ali, rateio ali para fechar a conta do mês. Lógico que você não vai ficar todo mês alterando o valor do condomínio, até porque isso seria impraticável e criar uma bagunça, né? Então tem uma projeção de orçamento anual, beleza.
É a Então, prestação de conta, né? O pessoal chama a famosa prestação de conta. famoso Crédito orçamentário do plano seguinte. Só que o ponto que eu quero alertar é que em condomínio, ele vai, quando você vê o balancete, você vai ver várias rúbricas que são de despesa. Então, poxa, o cara pensa naquela loucura, onde é que eu vou economizar, onde é que eu vou cortar, porque a reunião, quem é síndico sabe, quem é condomínio sabe. Quando tem aumento de cota, é a que tem maior, ela é a maior presença e Já perder a paz, vai para uma assembleia de aumento de cota de taxa de economia. isso aí. Então assim, aí aqui eu vou puxar aqui para dois pontos, né, que a gente está debatendo aqui, que é a solução da energia, por assinatura, onde você vai economizar sem ter que investir nada. A gente tem condomínios que estão economizando R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 por mês. Quando você projeta isso no ano, dá 12 mil, 24 mil, 36 mil reais. A gente tem condomínios aqui que economiza mais de 3 mil reais por mês, já que é nosso cliente. Aí você pensa, pô, esse dinheiro que saiu ali da previsão orçamentária desse condomínio, ele pode utilizar, às vezes, uma contratação de uma assessoria de engenharia, que até então não tinha, para evitar ali, Como dores de cabeça. evitar dor de cabeça, evitar ele Gastos, outra famosa desperdício, contratação que você desperdício. citou aqui, que é do psicólogo, né? Ah, sim, é verdade. Ainda tem a- Pode ser que ela alongue esse tempo. Só se for para financiar o seu psicólogo, né? Pelo menos utilize a economia da energia para financiar o seu psicólogo. E para não entrar no tema que o Lucas estava falando, é que a gente vê muito. Essa questão de orçamento, você vai ver muita discrepância de preço. Sim. Mas, com certeza, a gente não está falando da mesma coisa. Porque, normalmente, quando se lança uma proposta em que você não detalha ela, o que você quer, vai aparecer isso mesmo. Vai aparecer proposta de 50, de 100, de 150, de 200. Deixou solto. Você deixou solto. É diferente quando você lança ali em espécie de edital, onde está ali tudo orçamentado, né? E aí o síndico pode entrar, não, mas eu vou inserir mais um corpo de assessoria, eu já tenho jurídico, eu já tenho administrativo. Busca com calma, a gente está dando a alternativa aqui da energia, onde você já pode ali gerar essa folga no teu orçamento e com certeza você tendo essa assessoria, você vai fugir dessa discrepância de orçamento e não cair na solução do barato caro. Que a gente sabe que não vai resolver o problema. Mais uma vez, tanto lá quanto aqui, Não vai resolver o o problema. barato não resolve o problema. Não E ter, depois não não pode ter, ficar mais só o caro. fato de não ter que subir com um monte de placa para parar para usar as placas tudinho lá em cima do teto e eu ter que depois ajeitar, Isso aí. por isso que eu perguntei como é que ela não tem logística nenhuma. Não. Não. Porque tem muito condomínio que eu atendo, que eu chego lá, tá tudo vazando na época da chuva agora, né? As plaquinhas lá. Aí o pessoal, os santinhos que foram colocar as placas, né? Deixaram tudo Deixaram daquele jeito, nível net, nível pessoal da net. Sai furando lá. placa, furando, aí a gente chega onde é que tá vazando a pau, o telhado todinho. Picotaram, foi tudo aqui. Um ponto para se alertar também, principalmente aqueles condomínios que são lajes, que em muitos, no plano ali, aquela área é uma área de escape. Ah, sim. Então você não pode cobrir a cobertura inteira com placas Exato. solares. Tem uma área delimitada o máximo. Né? É por isso que muitas vezes os condomínios estão utilizando as vagas de estacionamento, os decks da piscina, para poder usar também como cobertura adicional. E para quem quer implementar a usina, né, Isso. produzir ali. Por que eu estou alertando isso? Porque tem muito condomínio que vai o síndico, mais uma vez, Vai impulso. buscando uma solução, né? Às vezes chega ali profissionais que não tem esse entendimento e oferta ali uma solução, pode ser até que ele feche e quando chegar no momento ali de renovar ali com um corpo de bombeiro, onde ele vai pedir a planta baixa, e se ele acessar lá a cobertura e ver que essa área aqui na tua planta tá indicando que é uma área de escape, tu encheu de painéis. Então, aproveitando que a gente está chegando ao fim, queria que vocês fizessem as considerações finais para a gente poder encerrar o programa com categoria. Igor. Vamos lá, mais uma vez, aqui Igor, da IPEL Energia Solar. A mensagem que eu deixo por cima foi o seguinte: através da nossa solução de energia por assinatura, você vai reduzir 20% de todo o gasto com energia elétrica. Você vai poder também ofertar essa solução para todos os condôminos que podem individualmente aderir à nossa solução, sem você pagar nada. Isso mesmo, você não vai pagar nada para aderir a essa solução e você vai pagar menos. Eu fiz até essa pergunta, Thiago, para o ChatGPT. Você prefere pagar R$400 ou R$500 para o mesmo produto ou serviço? E a resposta foi o seguinte: é claro que eu prefiro pagar R$400. Ainda me questionou se isso estava acontecendo comigo, porque como é que você paga mais
Você pode Você tá pagar me menos. perguntando isso por quê? Você tá só Ele achou tão absurdo. Acorde pra vida. É porque não é um robô, na verdade, é uma pessoa de trás que fica... Deve ser. Sofreu juntos. Sofreu, como é que você paga mais pela mesma coisa? Então, essa é a mensagem. Nos contate, nós somos parceiros aqui, a Cozilla, e estamos aqui à disposição para atender todos. Show de bola, show de bola. E meu amigo Lucas, sua vez. Pessoal, foi um prazer estar aqui com todos vocês, tá? Eu sou o Lucas da Lapcom Engenharia. Todos que necessitarem de serviços de engenharia, manutenção condominial, assessoria, do que a gente tratou aqui também de contratos nas prestações de serviço, você que precisa fazer uma contratação com segurança no seu condomínio, precisa fazer uma inspeção predial ou uma manutenção grande ou pequena, a gente está aqui à disposição. Eu sou o Lucas, sou professor também do Ecozilla. A gente dá aqui umas aulas com relação a temas como este aqui. Se você tiver interesse, pode entrar em contato comigo ou falar no grupo, né? Se estiver lá no grupo também. E me põe à disposição, pessoal. Muito obrigado. Contratem com segurança. Sempre que forem contratar alguém, procurem por empresas qualificadas e que tenham procedência de mercado, tá bom? E se vocês não tiverem as condições para fazer isso, chamem a consultoria, chamem a Lafcom, chamem outra empresa que possa lhe prestar essa consultoria para que tudo saia na realidade com economia e não com gasto, né? É um enxuga-gelo que na realidade funciona. Você vai economizar fazendo isso porque você não vai ter estresse, não vai ter dor de cabeça no futuro e muito melhor, não vai levar um toco, né, de às vezes alguma empresa que você desconhece ou pode lhe trazer mais prejuízo do que auxílio. Então fiquem com Deus, muito obrigado, foi um prazer estar por aqui. É isso, né? Meninos, obrigado mais uma vez. E você continua acompanhando o podcast Economia em Dia, assuntos da atualidade do teu cotidiano para a gente discutir aqui. Um grande abraço, até o próximo episódio. Tchau, tchau.